Já pensou se o Espírito Santo resolvesse fazer uma quarentena? O que aconteceria no mundo? Hoje, as igrejas cristãs lembram do Pentecostes. Pentecostes significa 50 dias depois da Páscoa, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, aconteceu a descida do Espírito Santo sobre os discípulos. Assim como Jesus já havia predito. É para o bem de vocês que eu vou, diz Jesus, que eu vou. Jesus já está predizendo a sua subida aos céus. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Conselheiro é o Espírito Santo. Conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. E foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes, em Jerusalém. O Espírito Santo veio sobre os discípulos de uma forma extraordinária. Desde então, o Espírito Santo está agindo de uma forma toda especial no mundo. E a fim de refletirmos na sua ação, na sua obra própria, é que eu propus esse tema para hoje. Se o Espírito Santo fizesse uma quarentena e um isolamento do mundo, o que aconteceria? Nós estamos vivendo essa quarentena por causa do coronavírus, vivendo esse isolamento social e também todas as suas consequências no mundo como um todo. Então vamos imaginar que o Espírito Santo resolvesse fazer um isolamento total, em que ele se desligasse totalmente do mundo. O que aconteceria? Se o Espírito Santo se desligasse totalmente do mundo, o que aconteceria no mundo? Primeiro, se o Espírito Santo se desligasse totalmente do mundo, parariam imediatamente e completamente as novas conversões. Ou seja, ninguém mais seria convertido no mundo. A conversão, a fé cristã, é obra do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3 deixa isso muito claro. Diz o texto: ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, ninguém pode crer em Jesus como seu Senhor se o Espírito Santo não o tiver convertido à fé. Então, se o Espírito Santo parasse de agir, imediatamente ninguém mais seria convertido no mundo. Segundo, mas não é apenas isso de que não haveria mais novas conversões. Os que já foram convertidos também perderiam imediatamente a fé. A fé não somente é dada pelo Espírito Santo, como ela também é mantida pelo Espírito Santo. Se temos fé, é porque o Espírito Santo continua agindo em nós, continua fazendo de nós, como diz 1 Coríntios 3,16, continua fazendo de nós um santuário da sua habitação. Nós não temos vida espiritual se o Espírito Santo de Deus não estiver agindo em nós. Se ele parasse de atuar, não haveria mais vida espiritual. Não haveria mais fé no mundo. Todos perderiam a fé. Imaginem. Estamos começando a ver tudo o que o Espírito Santo faz
e como nós somos totalmente dependentes dele. Às vezes sem percebermos ou sem agradecermos por tudo que ele faz constantemente, diariamente, mas como somos totalmente dependentes dele. O que mais? Terceiro ponto. Sem o Espírito Santo e sem fé, não creríamos, nem estaríamos mais ligados a Jesus e nem a nada que provenha dele. Porque é pela fé que o Espírito Santo nos une a Jesus. Logo, então, não haveria mais perdão, paz, consolo, esperança de salvação, de ressurreição e de vida eterna. É exatamente isso. Nós perderíamos tudo. Perdão, salvação, paz, consolo, esperança de ressurreição e de vida eterna. Pois tudo isso nós temos porque o Espírito Santo nos liga a Jesus, que é a fonte de todo o consolo e esperança. Ele traz todo esse consolo e esperança que há em Jesus para a nossa vida através da fé. Portanto, sem fé, seria um completo vazio espiritual. Não teríamos mais nada. Esperança nenhuma. Imagine o caos. Quarto, não haveria mais também missão nem evangelização, porque ninguém mais teria fé e ninguém mais iria querer levar ninguém a Jesus. Missão e evangelização não existiriam mais. Isso também nos leva ao quinto ponto. Sem a ação do Espírito Santo, não haveria mais igreja no mundo. O que é a igreja? A igreja é a comunhão dos que têm fé em Jesus Cristo. Não havendo fé, não haveria qualquer desejo e qualquer sentido em se unir. Assim como também não haveria mais nenhum desejo por ouvir a palavra de Deus, por cantar louvores a Ele, orar, estar reunido com os irmãos, nada disso mais faria sentido sem o Espírito Santo e sem fé. Não haveria mais igreja no mundo. Estão vendo como tudo que nós temos em termos espirituais é dependente da ação do Espírito Santo. Vamos em frente. O que mais? Sexto ponto. Sem a ação do Espírito Santo, não haveria mais arrependimento. Porque é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, diz a Bíblia. É o Espírito Santo quem nos move a reconsiderar os nossos erros, nos move ao arrependimento e nos move à mudança de atitude de vida. Portanto, sem o Espírito Santo, sem fé, e não haveria mais arrependimento. E agora pensem, a falta de arrependimento associada ao próximo ponto, ao sétimo ponto, que é a ausência dos dons do Espírito na nossa vida e no mundo. Sem a ação do Espírito, não haveria mais os dons do Espírito. Quais são eles? Gálatas 5:22 diz: o Espírito de Deus produz amor, a alegria, a paz, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Sem a ação do Espírito Santo, não teríamos mais nada disso. E então proliferaria o quê?
os frutos do pecado, da nossa natureza humana pecadora. Que esse pecado que está em nós, e esse pecado sem freio, sem arrependimento, sem reconhecimento, ele proliferaria. E qual seria o resultado? Quais são os frutos do pecado? Imoralidade sexual, Gálatas 5,19. Imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas. Esse é o fruto da carne, como diz a Bíblia, os frutos do pecado em nós. Sem a ação do Espírito Santo no mundo, não haveria mais resistência ao pecado. O pecado agiria sem freios, não teria mais controle, se multiplicaria a um ponto insustentável. O resultado seria um caos mundial, com o pecado falando mais alto, sem freios e sem qualquer arrependimento em todos. Um mataria o outro, sem remorso, sem arrependimento. O mundo se consumiria em pouco tempo. Conseguir imaginar o mundo sem o Espírito Santo? Então, através dessa simulação, nós conseguimos ver como é tremenda a ação do Espírito Santo, como é abrangente e maravilhosa a ação do Espírito Santo no mundo. Conseguimos ver como nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo e como o Espírito Santo está agindo. Assim como Deus Pai tem a sua função e merece adoração, assim como Deus Filho, Jesus, morreu na cruz e nos salvou e merece adoração, o Espírito Santo e a sua obra, a sua ação é fundamental. Nós não adoraríamos ao Pai e ao Filho e nem creríamos neles se não fosse pelo Espírito Santo. É o Espírito que nos une ao Pai e ao Filho. E através da união ao Pai e ao Filho, Ele nos guia à verdade sobre o mundo, sobre a salvação dos pecados. É através da fé que Ele nos consola e conforta na cruz de Jesus e nos dá esperança na sua ressurreição e na vida eterna. É através da fé que o Espírito Santo nos edifica e fortalece. É através da fé que o Espírito Santo gera frutos espirituais em nossa vida, perdão, paz, bondade, fidelidade, etc. Nos guia, nos une como irmãos, nos une como igreja, corpo de Cristo, e nos leva a querer anunciar essa salvação a todos que ainda não têm. Louvado seja o Espírito Santo, agradecemos por Ele estar agindo em nós, fazendo de nós um santuário da sua habitação. Não merecemos isso por causa dos nossos pecados, mas faz parte dessa graça divina, do amor imerecido de Deus por nós, habitar nesses frágeis vasos de barro, habitar com o seu Espírito Santo em nós e gerar em nós vida espiritual e encher-nos com a graça de Deus através da fé. Bendito Pentecostes, bendito Espírito Santo, adoramos-te, louvamos-te, ó Deus Espírito Santo. Quero terminar com as palavras de um belo hino do nosso inário. O hino diz assim: os hinos do nosso inário são verdadeiras poesias escritas por escritores cristãos que depois foram musicadas. E essa poesia cristã diz: ó vem Espírito de amor,
meu guia celestial, promessa de meu Salvador e vivo manancial. Aviva a nossa débil fé e vem nos consolar. Benigno, guia o nosso pé e firme o faz andar. Conforta o nosso coração, ó, nele vem morar. Pedimos tua doação, a fé que vai salvar. Da glória, vem aqui trazer a vida, graça e luz. Aplica a todo o meu viver a redenção da cruz. Ó, possa minha fé, Senhor, bons frutos produzir, bondade, mansidão e amor, em mim faz reluzir. Ao Pai rendamos o louvor, ao Salvador também, e glória ao bom Consolador, eternamente. Amém.